O silêncio após o sangue no Nilo parecia um respiro de alívio. Mas o Egito não sabia que Deus não havia terminado de falar. O rio, que havia se tornado morte, agora daria a luz ao caos. A água, outrora símbolo de vida e fertilidade, tornara-se um ventre corrompido, prestes a gerar a segunda praga, o nascimento das rãs, a invasão do impuro. Quando Moisés e Arão retornaram à presença de Faraó, a mensagem era a mesma, e ainda mais terrível. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me sirva, mas se recusares, eis que ferirei com rãs todos os teus territórios. As palavras foram lançadas como um trovão em meio ao palácio dourado. O rei, cuja voz se erguia como ordem incontestável entre homens e deuses, zombou mais uma vez do mensageiro do Altíssimo. E naquele instante, o juízo começou a fermentar nas águas adormecidas do Egito. Às margens do Nilo, os primeiros sinais se manifestaram como um murmúrio longínquo. As águas começaram a borbulhar sob o luar. O som suave do rio se transformou em uma sinfonia grotesca, coachos que vinham das profundezas. O chão tremeu levemente, como se o próprio solo respirasse em agonia. Então, o pântano explodiu em movimento. Rãs, incontáveis e grotescas emergindo das águas, dos canais, dos lagos e das cisternas. Elas não vinham aos poucos. Vinham como uma enchente viva. Um tapete pulsante de carne fria e úmida que rastejava sobre a terra. O Egito, a terra da ordem e do controle, onde cada pedra fora erguida para refletir poder e perfeição, agora se via tomado pelo caos. As rãs invadiram os templos de seus deuses, saltaram sobre os ídolos dourados, cobriram as oferendas e profanaram os altares. Entraram nas casas dos ricos e dos pobres, nas camas dos senhores e nas tigelas dos escravos. O som das rãs era incessante, um coachar fúnebre que impedia o sono e dissolvia a razão. As mulheres gritavam ao ver os anfíbios surgirem dos fornos e das panelas. Os homens tentavam esmagá-las, mas quanto mais matavam, mais pareciam surgir. Era como se o próprio chão vomitasse a praga. E no meio do desespero, o povo começou a murmurar contra Faraó. O Faraó dos milagres falsos, o Deus de carne e ossos, agora impotente diante de criaturas que o Egito considerava sagradas. Sim, as rãs eram símbolo da deusa Heket, divindade da fertilidade e da vida nova. Mas agora, a deusa fora transformada em instrumento de terror. O que o Egito adorava tornou-se sua maldição. Aquele que havia desafiado o Senhor recebeu daquilo que venerava uma lição. Tudo que é adorado fora do Deus vivo se torna instrumento de tormento. Moisés observava em silêncio o horror que se espalhava. O juízo divino não se limitava à destruição. Era uma revelação. Cada praga desnudava um deus egípcio, expondo sua impotência. Cada golpe era uma sentença teológica, uma guerra invisível entre o Criador e as criaturas. E enquanto o Egito gritava, o Nilo, ainda manchado de vermelho, carregava consigo os corpos das rãs mortas, inchadas, fétidas, afogando a terra em pestilência. O cheiro era insuportável, e o som do coachar parecia um cântico demoníaco ecoando dos becos, dos templos e das câmaras do palácio. O Egito inteiro se tornou um altar de desespero, e o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, observava em silêncio. Mas há algo mais profundo na praga das rãs. Não foi apenas o Egito que viu a invasão do impuro. Foi um espelho do coração humano. Quando o homem rejeita o Deus Santo, as águas da alma se tornam pântano, e do pântano emergem as criaturas do caos, os pensamentos profanos, os desejos impuros, as paixões incontroláveis. As rãs do Egito são símbolo do que acontece quando a mente humana é entregue à idolatria. O sagrado se contamina, o puro se converte em podridão. Enquanto o sol nascia sobre a cidade infestada, as ruas de Tebas e Mênfis se transformavam em rios vivos de movimento viscoso. O som ensurdecedor das rãs parecia zombar do orgulho de Faraó. O rei,
Perturbado, não dormia. E ao despertar, o soberano que dizia ser um Deus clamou, pela primeira vez, aos servos do Deus vivo. Rogai ao Senhor, ele disse a Moisés, com a voz trêmula e os olhos fundos. Rogai para que tire estas rãs de mim e do meu povo, e então deixarei o povo ir. Mas Deus sabia. O coração de Faraó não fora quebrado, apenas perturbado. E o juízo, como o rio, ainda não havia cessado seu curso. O Egito já não dormia. O crocitar incessante das rãs havia se tornado um coro de tormento. Elas estavam em toda parte, nos templos e nas praças, nas casas dos nobres e dos pobres, nos celeiros e nos altares. Nem mesmo o trono de Faraó escapara. O rei dos homens fora reduzido a uma figura impotente diante de uma praga de anfíbios. E cada salto, cada coachar, cada movimento das criaturas parecia zombar do orgulho do Egito e de seus deuses silenciosos. Os sacerdotes tentaram esconjurar o mal. Cânticos antigos ecoaram sob as colunas do templo de Heca, a deusa Rã, símbolo da fertilidade e do renascimento. Mas as rãs não se dobraram ao nome de sua própria divindade. Elas subiam sobre os altares, profanavam os ídolos e cobriam as imagens douradas que o povo venerava. A própria deusa do renascimento tornara-se o instrumento da ruína. Deus tomara o símbolo da vida e o convertera em um sinal de morte. Foi então que o orgulho de Faraó começou a rachar. O homem que se julgava filho de Ra, senhor do Nilo e das marés, viu-se sitiado por seres rastejantes. A cada manhã, o palácio exalava um cheiro insuportável, e os criados dormiam sobre um tapete vivo de rãs. Nem o luxo dourado podia esconder o horror. Faraó, furioso e exausto, chamou Moisés e Arão ao trono. Suplicai ao Senhor para que tire de mim e do meu povo estas rãs, clamou o Faraó, pela primeira vez reconhecendo o nome que até então desprezava. E eu deixarei o povo ir, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés o observou em silêncio. Aquele pedido era mais do que uma súplica, era um lampejo de desespero. Mas o profeta sabia que o coração do rei era como pedra, moldado pela soberba e cego pelo poder. Ainda assim, respondeu: digna-te dizer-me quando hei de rogar por ti, por teus servos e por teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. Amanhã, respondeu Faraó, como se ainda quisesse manter o controle do tempo e da calamidade. Moisés assentiu. Assim seja, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Quando Moisés saiu da presença do rei, ergueu sua voz ao céu. O clamor do profeta subiu como incenso, e o Eterno ouviu. Então, de repente, o coachar cessou. As rãs morreram, aos milhares, aos milhões. Morreram nas casas e nos pátios, nas estradas e nos templos. Os egípcios as amontoavam em montes, e o cheiro da morte subiu de cada cidade como fumaça de juízo. O rio que antes fora sagrado agora exalava podridão. O Egito inteiro cheirava a corrupção, que antes tentara esconder sob seus ídolos. O fedor invadiu as narinas de Faraó como um lembrete. A súplica feita em desespero não purifica o coração, pois ao ver o alívio, o coração do rei se endureceu outra vez. O medo dera lugar à arrogância. Ele acreditou que poderia domar o poder divino, que bastava um pedido para conter o Deus dos hebreus, como se o Altíssimo fosse mais um espírito a ser invocado. Mas o Senhor não é um Deus entre deuses. Ele é fogo que consome, e sua paciência é espada suspensa. O silêncio que se seguiu à praga foi mais terrível do que o barulho que a precedera. O Egito respirava o cheiro da decomposição, e ainda assim não se curvava. Os sacerdotes voltaram aos templos com oferendas redobradas. Cânticos novos foram entoados a Heca, pedindo que a deusa restaurasse a pureza das águas e afastasse o terror. Mas Heca estava muda, e o Deus de Israel permanecia vigilante, como um guerreiro que prepara o próximo golpe. A praga das rãs foi mais do que uma invasão natural, foi uma declaração espiritual.
Cada rã caída era um símbolo, o julgamento do Senhor sobre os deuses do Egito e sobre o coração humano que confia em imagens e encantos. As rãs nasceram do Nilo, fonte da vida egípcia. Agora, o mesmo rio se tornava fonte de vergonha. O ciclo da idolatria é esse. O que o homem adora, Deus transforma em instrumento de correção. O ouro se torna pó, o ídolo se quebra, o rio sagrado fede. Assim, o Senhor ensina que fora dele não há pureza, nem vida, nem descanso. No entanto, o povo de Israel observava tudo de longe. Em cada praga, uma lição. O poder do Senhor não é apenas destrutivo, é purificador. Ele abala as fundações do Egito não só para julgar, mas para libertar. Cada praga é uma cicatriz sobre a terra e um degrau no caminho da redenção. O Egito ainda não compreendia. Nem Faraó, nem seus magos, nem o povo que o servia. Mas o céu já preparava a próxima ferida, e o juízo avançava como uma maré inevitável. As rãs mortas marcavam apenas o início de uma guerra santa, não de exércitos humanos, mas de deuses e potestades. E o Deus de Israel, o que tira o pó e o transforma em vida, caminhava silenciosamente sobre as águas do Nilo, rumo ao coração de pedra do rei. Porque quando o homem se recusa a ouvir a voz da misericórdia, Deus fala através do juízo, e cada praga é uma palavra, cada dor, um eco da verdade eterna, que o Senhor é Deus e diante dele toda a carne deve se calar. O Egito silenciou. As rãs jaziam mortas, espalhadas como um exército derrotado. O chão, outrora vivo com o movimento incessante das criaturas, agora era coberto por corpos inertes, inchados, exalando o fedor da decomposição. E o ar, pesado e nauseante, parecia carregar o hálito do juízo. Mas o que realmente morrera naquela praga não foram apenas os anfíbios. O que se dissolvia sob o sol ardente era a ilusão de pureza, a máscara de uma civilização que se julgava imaculada aos olhos de seus deuses. As rãs, símbolos da fertilidade e do renascimento, haviam se tornado mensageiras da corrupção. O Egito, que acreditava gerar vida pelo poder do Nilo, agora via a vida se converter em podridão diante de seus próprios olhos. O Senhor não apenas castigava, ele revelava. Cada praga era um espelho voltado contra o coração humano, e o reflexo que aparecia nele era insuportável. No coachar incessante, Deus expusera o ruído da idolatria. No fedor das carcaças, denunciara a impureza das almas. Na impotência dos magos, revelara a fragilidade das forças que os homens chamam de divinas. A praga das rãs foi, portanto, uma lição espiritual profunda. O pecado que o homem acolhe como bênção se tornará seu próprio tormento. Assim como as rãs invadiram os lares, o pecado invade o íntimo. Se acomoda nas casas, nas camas, nos templos, até que tudo o que é sagrado se torne comum. E quando finalmente o homem clama por alívio, é tarde. O cheiro da corrupção já impregnou o ar. O coração de Faraó é o retrato do coração humano diante da correção divina. Ele se comove, mas não se converte. Pede livramento, mas não arrependimento. Quando o alívio vem, ele retorna à velha arrogância. Assim também é o homem que busca Deus apenas enquanto sente o peso do castigo. E, ao primeiro sinal de descanso, volta-se para si mesmo, esquecendo o Senhor. O endurecimento de Faraó é um mistério e um aviso. O texto sagrado revela algo terrível. Deus permite que o coração se feche quando este rejeita continuamente a luz. O juízo não é apenas o ato de Deus punindo, é também Deus retirando-se, deixando o homem entregue às consequências de seu próprio orgulho. O Egito clamou contra as rãs, mas não contra sua própria idolatria. E por isso, as pragas seguintes seriam ainda mais severas. Há uma ironia divina nesse juízo. As rãs, que simbolizavam vida, tornaram-se morte. A deusa Heca, honrada por trazer fertilidade, foi humilhada diante do Deus vivo. A mensagem era clara:
Nenhum ídolo pode sustentar o peso da glória de Deus. Tudo o que o homem venera fora do Criador será um dia instrumento de seu próprio castigo. Os deuses do Egito caíram um por um, e cada praga foi como uma sentença sobre uma mentira antiga. No silêncio que se seguiu à morte das rãs, o Espírito de Deus pairava sobre o Egito como no princípio pairara sobre o caos das águas. Mas agora, ele não vinha para criar, vinha para julgar. O Nilo, outrora fonte da vida, tornara-se símbolo da corrupção espiritual do homem que adora a criação em lugar do Criador. E o fedor do Egito era o mesmo odor que sobe da alma humana quando tenta viver sem Deus. O cheiro da morte espiritual. Séculos depois, as palavras do Apocalipse ecoariam esse mesmo símbolo. Na visão de João, espíritos imundos semelhantes a rãs saem da boca do dragão e do falso profeta. Apocalipse 16:13. Preparando o mundo para o grande juízo final. As rãs voltam, não como animais, mas como símbolos do engano e da impureza espiritual que precede o fim. O Egito, então, é mais do que um lugar antigo. É a figura do mundo moderno, cheio de vozes, promessas e deuses falsos que coacham incessantemente, distraindo o homem da verdade eterna. E como outrora, o fedor da corrupção espiritual sobe aos céus. Mas assim como Moisés ergueu sua voz e o Senhor fez cessar a praga, há um que intercede por nós, Cristo, o verdadeiro libertador. Ele não veio transformar rãs em cadáveres, mas corações em templos. Não veio para que o sangue corresse no rio, mas para derramar o seu próprio sangue e purificar o Nilo da alma humana. A praga das rãs, em sua essência, é um prelúdio da cruz. É a revelação de que todo o sistema de idolatria, toda religião, poder, riqueza ou prazer que se coloca acima de Deus, será confrontado pelo Eterno. E quando ele fala, o que era sagrado se torna fedorento. O que era belo se corrompe. O que era vivo, morre. Tudo o que não procede da luz apodrece à sua presença. Assim, o Egito continua existindo em cada geração. Ele está no coração que endurece após o alívio, na alma que clama apenas por conforto e não por arrependimento, na fé que busca milagres, mas rejeita a obediência. Mas também há em cada praga um chamado oculto à libertação, uma porta aberta entre o juízo e a misericórdia. Pois mesmo quando o fedor da corrupção sobe da terra, Deus ainda oferece o caminho da purificação. O Egito, símbolo do mundo, ainda fede. Mas há um rio novo que corre do trono de Deus e do Cordeiro, límpido como cristal. E quem nele mergulhar, jamais voltará a sentir o cheiro da morte.